Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrados. Tio Spook aqui novamente. Desta vez não estou sozinho, estou com meu queridíssimo amigo engenheiro de áudio da Noruega, Sr. Célio Barros. Para quem não conhece, o Célio é um mestre da engenharia de áudio e ele me auxilia lá da Noruega para avaliar alguns áudios que eu gravo aqui em casa e alguns áudios bem bizarros, não é, Dr. Célio? Tem sempre umas curiosidades legais que você me manda aqui. Tem muita gente que duvida, né, a questão da habilidade do áudio em poder captar ou não frequências que são bem duvidosas. Tem certas frequências que acho que são decorrentes do próprio ser humano e são facilmente captadas pelo ser humano, pelo ouvido humano. Outras que não são captadas por estar ou abaixo do range ou acima do range do ouvido humano, concorda? E aí o que acontece? Eu trago essas consciências para casa, eu irrito essas consciências, elas ficam a noite toda ali querendo forçar a saída delas do lugar, né? Como a gente faz no Testando Demo. Esse Testando Demo que eu te mandei é um Testando Demo do Percy Jackson, não é? O Percy Jackson, o apanhador de raios. Não, é o Percy do manicômio dos Estados Unidos. É isso? Tá chamado Percy? Sim. Você mandou um áudio gigante aqui pra mim, de umas mais de 3 horas de duração. Foi um áudio que foi advindo de um manicômio nos Estados Unidos, o qual a gente publicou aqui no canal, e muitas questões surgiram a respeito dos sons que foram emanados durante essa gravação, que ficou a noite toda ali na sala enquanto eu estava dormindo. Você provavelmente pegou sons da rua e talvez alguns sons do quarto comigo dormindo. Não sei se eu ronquei alto, apareceu aí na Wave, e não sei. Agora, o que você encontrou? Todo tipo de coisa parecido com o que você comentou. Deixa eu compartilhar a tela agora, minha cabeça vai ficar pequenininha, peraí. Hora de esconder e mostrar o que interessa. Aí, peraí, eu posso compartilhar uma tela melhor ainda, que é, peraí, vou fazer o compartilhamento sério, mudar tela ou janela. Eu quero compartilhar o RX, cadê o RX? Isso, alternar tela. Bom, imagino que agora você esteja vendo só a tela do programa, né? Isso daqui é aquela frequência de onda que você geralmente trabalha, né? Sim, deixa eu comentar um detalhe. Geralmente, para quem, sei lá, não viu o outro vídeo, sempre é bom fazer uma introdução sobre o processo. Esse é o formato de onda de sonora que a gente está mais acostumado. Sim. Você tem simplesmente o desenho da onda. Opa, ele está um pouco lento, porque compartilhando tela fica pesado para o processamento. Tá ótimo aqui. Né, que assim, ele está um pouquinho lerdo para quando não está compartilhado, mas está bem melhor que da outra vez. Então, enfim, assim, nesse começo tem você falando, você comentando alguma coisa. A gente tem uma novidade. A gente vai ter esse microfone. Aí tudo bem, você tem a explicação do que você fez. Com certeza você deu uma aumentada no volume depois do arquivo, depois que você fechou a porta, que você foi dormir. Tá nítido até por esse arquivo e por esse outro desenho que eu quero mostrar agora. Fica mais forte ainda a impressão da manipulação do áudio. Por que eu estou comentando isso? Porque se tiver alguma manipulação de áudio tentando fazer uma coisa fake, vai aparecer obrigatoriamente aqui na tela. Isso aí é só normalize, ou seja, você amplia não sei se é o volume em si da onda, né? Você dá mais hertz, você gera mais ganho para que a gente possa escutar nitidamente tudo aquilo que pode estar na linha de ruído. Foi a única coisa que eu fiz. Exato. E o que aparece aqui no lado direito da tela, onde eu estou passando o mouse, você vê que tem uma escala aqui de frequências, à direita tem uma outra escala aqui que vai de 0 dB até menos 165 dB, ou seja, um nível de sensibilidade absurdo, muito além do que qualquer ser vivo consiga escutar, que se tenha conhecimento, e uma escala de cores. Então, quanto mais próximo do branco, mais forte é o ruído.
Você vê que tem aqui uma faixa verde, digamos um plano de fundo verde, aqui um plano de fundo que já está mais azulado. Tá. O verde está na faixa de menos 95, menos 100 decibéis, e o azul está na faixa de menos 65, menos 70. Você deve ter dado um ganho de 30 decibéis, né, de 30 dBs, no arquivo de áudio, a partir do momento em que, enfim, você pegou o áudio que você não falava mais nada na sala e para puxar mais para frente todos os detalhes que o microfone captava. E a gente vê exatamente nessa mudança de cor aqui, que acontece em 752 do arquivo. Isso eu estou descrevendo mais só para o povo entender como é que a gente percebe as marquinhas, né? Enfim, aí tem uma coisa que é importante a gente listar também, que todo som que acontece dentro de um ambiente, são os famosos recados iniciais, né, técnicos. Todo som que acontece dentro de um ambiente, ele tem uma reverberação, a não ser que você esteja num ambiente como a minha sala, que tem em todo o teto e todas as paredes placas de 8 centímetros de espessura de lã de rocha de alta densidade. Que é para não ter reverberação, para eu só escutar o que está vindo das caixas de som e os ruídos de respiração, enfim, os ruídos que forem gerados na sala sem nenhum eco, sem nenhuma reflexão, para poder ter um controle mais preciso do que acontece. Como o teu apartamento não é isso, então ele tem uma reverberação, se eu não me engano, acho que é de 150, 160 milissegundos na média. Deixa eu tirar uma medida aqui. E aí eu já aproveito e mostro como que essa coisa se manifesta. Você fala aqui. Espera aí. Falou do então você quer pegar de um outro trecho melhor? Por exemplo, você faz... Isso aqui é a letra S, onde eu estou selecionando. Aqui está deixa eu ver se a seleção dele vai tocar. Aqui só a vogal. Você percebe que a vogal está aqui, nessa seleção. Esse outro trecho aqui, que tem quanto de duração? É até maior do que eu pensava. Tem 300 milissegundos, que é o tempo de reverberação grave da sua sala. Bom, por que eu estou falando esse monte de coisa? Vamos ser mais prático e menos técnico. Tem sons que acontecem próximos do microfone, que não tem marcas de, vamos dizer, cicatrizes de edição, e que não tem reverberação. Ou seja, eles aconteceram na sala, mas eles aconteceram como se fosse num outro plano ao mesmo tempo em que eles estão acontecendo na sala. O que é? Não faço ideia, mas eu sempre falo, não era para isso estar aí. Num outro plano? Porque é como se isso estivesse gravado dentro da minha sala, só que aí. Então, se fosse uma coisa mixada, apareceria a cicatriz aí na tela. Claro, então quer dizer que se eu trouxe as energias do manicômio para casa, teoricamente eu criei um link entre a minha casa e o manicômio. Então podia acontecer um som lá gravado aqui. Mais ou menos isso. Você conseguiu fazer uma mixagem online atemporal e multidimensional, digamos assim. Não faço ideia do que seja isso, mas assim, é um som que está... Às vezes tem coisa que parece que está, sei lá, 4 ou 5 dedos do microfone. Caramba. Em princípio, é estranho. Tem umas coisas estranhas. Tá. Só que tudo que eu posso falar é coisa estranha. Eu nunca imaginei que com áudio, trabalhando com áudio, eu fosse fazer esse tipo de análise, mas me divirto fazendo isso. E eu acho que tem mais um aqui para te mandar que é bem pior que esse, viu? Mas vamos ver o que você encontrou. Mostra um exemplo para nós. Vamos lá. Enquanto você mandar essas coisas para cá em formato de arquivo de áudio, tá tudo certo. Né? Imagina se eu mando para gravar aí. Sério, eu tô mandando um espírito, você grava ele aí para mim? A única coisa, e aí fica uma proposta, caso um dia você venha aqui para a Noruega e quiser usar a infra do estúdio para isso, com microfones de alta resolução e tal, a gente fazer uma super prova num ambiente mais controlado, isso pode ser bem interessante. Isso aí vai virar um artigo científico. Se não, pelo menos o mais próximo possível de um artigo científico, com certeza. Eu não acredito que a gente acerte de primeira, mas a ideia é a gente se aproximar cada vez mais. Né? Depende da energia que a gente for trabalhar. Se for uma energia muito escambrosa, muito clara, pode ser que sim. Tem consciências que elas não são claras, elas ficam no canto quietas. Aí você fala, estragou a brincadeira.
Vamos ver. introvertidos. Tem que dar um chocolate para brincar. Beleza. Bom, aqui, primeira marca que você colocou, tem os famosos bumps, né, que eu chamo de bumps, são umas pancadas, umas coisas assim. Cadê? Aqui tem um, peraí. Então, esse é bom, aí já aquela coisa que você sempre explica, né? Você grava isso à noite, né? Esse foi o mesmo esquema, né? Você gravou à noite, então não tem variação de temperatura do sol, batendo nas coisas. Tudo fechado. Esse é como se fosse alguém pegando num potinho plástico. Eu não sei se você vai conseguir ver bem essa imagem, deixa eu parar de compartilhar por um momento. Eu tô vendo. Ela realmente parece uma nave espacial aí sobre o negócio. Não é que eu quero mandar uma outra coisa, como se estivesse fazendo isso. Sim. Ou melhor, batendo aqui no celular. Eu chamo de estalidos. Isso. É porque tem de várias faixas de frequência. Deixa eu voltar a tela lá. Acho que vale mais a gente ser mais detalhado com essas coisas de comparação para quem está meio perdido, não seguir e acompanhar o passo a passo. Bom, então tem esse. O que tem de interessante? Vamos lá na escala de intensidade. Se eu não me engano, você gravou com o gravador Zoom H4n, né? Sim, direto, sem outros microfones conectados. Se você tiver ele aí fácil para mostrar para o pessoal a posição dos microfones. Não tenho ele aqui, mas eu tenho o H1, que é parecido. Os microfones eles ficam cruzados, então fica left e right, e você pode colocar entre 120 graus ou 90 graus. É mais ou menos isso daqui. Só que ele é grandão. Sim, porque é importante o que eu te pedi para mostrar para o pessoal é que assim, a posição desses microfones é a mesma nos dois tipos de gravador. Sim, e ficam cruzados. Exato. Agora, olha que interessante. A primeira incongruência técnica que a gente vê. Você fala, opa, tem alguma coisa, como é que é? Ou fala, algo de errado não está certo, né? Dá para perceber que existe diferença entre um lado direito e um lado esquerdo, né? Então, essa diferença é a seguinte. Como isso aqui está muito... os dois estão numa faixa de tom meio roxinha, tal, está ali na faixa entre o menos 40 e menos 35 dB. Tá. Mas, esse que está um roxo mais escuro, ele está provavelmente ali entre menos 50. O outro está ali entre menos 45 e menos 40. Tá. Lembrando que essa escala é logarítmica. O dobro de menos 45, sendo que o máximo é zero, senão estoura, o dobro de menos 45 deveria ser menos 39. Então o dobro de menos 50 deveria ser menos 44. Tá mais do que o dobro de intensidade para um negócio que está... Assim, os dois microfones estão a 2 centímetros no máximo de distância um do outro. Não tem, eles estão um do lado do outro. De novo, se você bate com as palmas, ele vai captar aquela massa sonora vindo na direção dele. E ele capta em estéreo. Então ele vai captar os dois, mesmo que tenha uma pequena diferença, talvez seja só da postura, da posição, mas se você bate no meio, eles captam igual. Então, aí que entra a brincadeira. Desculpa a matemática, mas é necessário para poder fundamentar a conclusão da coisa. Existe uma escala de intensidade de som que a distância... a intensidade do som é igual a 1 dividido pelo quadrado da distância. Tá. Traduzido para um português mais prático para a galera conseguir, para os inscritos conseguirem acompanhar melhor. A gente tem, se uma fonte sonora está a 2 centímetros de distância de um microfone, para ter uma diferença de 6 dB de um microfone para outro, e a gente sabe que tem mais do que isso, mas digamos que seja 6 dB, vamos tentar ajudar a conta que já não fecha.
você teria que ter uma fonte a 2 centímetros do microfone e a outra a 4. Nem existe essa distância, e ela deveria ser maior ainda. Então, essa fonte está ao mesmo tempo a, digamos, 2 centímetros de um microfone e, sei lá, 6 ou 10 centímetros do outro. Então a gente pode considerar que seja uma forma disforme, que fez uma vibração e a sua intensidade é como se fosse uma geleca. Imagina uma geleca e aí ela faz um barulho, esse barulho vai ser captado quando emanado junto ao microfone. É como se fosse uma onda constante girando dentro da sala e que fica pulsando, só que ela manda pulsos de diversas maneiras. Sim, e pulsos irregulares, um pulso que seja tão irregular a ponto de gerar essa anomalia, de espaço dentro do microfone. Essa foi a primeira coisa que eu olhei e falei, cara, isso não era para estar aí. Porque uma coisa também, antes que algum crítico mais chato comente, se esse gravador tivesse com o microfone desregulado, a relação de volume do ruído de fundo e dos outros ruídos constantes também estariam sofrendo essa mesma variação. Só as interferências sofrem essa variação. Não, o microfone ele é digital, ele não consegue ser desregulado assim, ele trabalha com os dois microfones idênticos para exatamente não cair nos erros de um gravar uma intensidade e outro gravar outra. E outra, esse zoom nem tem essa possibilidade. Não tem, ele é um mecanismo travado. É apertar o REC e pronto, você só vê quanto você quer dar de ganho na hora de captação. É um mecanismo tolo, é o mais simples de todos. Talvez é um ajuste sincronizado para os dois microfones. Se você pegar talvez um Tascam de 6 canais, talvez você consiga ter essa liberdade entre os microfones. Mas nesse caso, ele na hora está gravando estéreo 2 canais só, left e right. Não tem como ser diferente. Isso é interessantíssimo. Aqui, para quem também não está entendendo o que são esses outros rabiscos e tal, essa linha roxa mais aqui de baixo são as frequências mais graves, que é o ruído constante da cidade, o constante da cidade. E que o zoom não consegue tirar. O zoom mesmo, ele só vai tirar se você conectar um microfone e um shotgun que seja com uma qualidade monstruosa para tirar esse ruído. E aí o shotgun ele vai apontar especificamente para um ponto, e também não vai ajudar para esse tipo de situação. O ideal pegar o ruído de fundo mesmo, porque é para pegar tudo que estiver acontecendo. Né? É uma boa, mais veracidade. Aqui um pouco antes tem um carro passando, alguma coisa, são essa pancada, esse estalido, como você chama, que chamam mais atenção nesse ponto. Bom, agora dá para a gente ir mais rápido, que acho que eu consegui explicar um pouco o que é a geral do pensamento, né, da linha. Vou mostrar aqui um exemplo de provavelmente deve ser uma moto acelerando. Esse aqui. Esse é um carro. Então, beleza. É legal porque você escuta a aceleração do automóvel, né? Ele faz vu, vu. Exatamente, você percebe quando ele está mudando de marcha. Isso. O zoom ele consegue mostrar isso. Você percebe que isso aqui é a onda mais, a diagonal mais grave, mais baixa que está subindo, é a primeira frequência do carro, as outras são as ressonâncias harmônicas do motor do carro. E o ruído fica mais forte quando o ponto de aceleração, enfim, o esforço maior do motor faz um ruído maior. Aí você tem um ponto de silêncio, a reverberação do ambiente, enfim. Vamos direto para os outros sons lá, que é a parte que interessa. Tarinho do computador apanhando aqui para dar tanto zoom. Mas vamos nessa. Cadê? Yes. Ok, aqui tem você botou uma marca, mas aqui é um carro passando. Não teve nenhuma.
uma ressonância estranha de motor de caminhão, mas ainda, ou carro, alguma coisa assim, mas ainda pode ser um carro, ou caminhão com motor desregulado, alguma coisa assim. Aqui uma moto, a gente vê que tem uma outra faixa de frequência, mais um carro acelerando. Ah, não, eu coloquei essas marcas, por isso que era exatamente para demonstrar a diferença. Bom, aí tem um que você marcou, que você chamou de voz, eu falei, opa, será que tem algum recado? Alguém tem recado na me daqui. Ou pelo menos o que dá a entender que é uma voz, né? Porque é uma vibração estranha. Quando tem muita ressonância ou algo que parece que está realmente se comunicando, você escuta você fala, pô, o que pode ser um negócio desse? Ele parecia uma pancada, mas não chega a ser uma pancada. Agora, esse é interessante porque esse ressoa dentro da sala, tem um tempo de reverberação de aproximadamente 200 milissegundos, ou seja, é algo que aconteceu na sala e que se tinha uma câmera lá junto, essa câmera obrigatoriamente tem que pegar. Se a câmera não pegou, então... É que depende de quantos minutos. A câmera vai gravar meia hora somente, ou no máximo 40 minutos de gravação. Se essa marcação foi depois, a câmera já desligou. Aqui é 50. Já desligou. Que pena. É que é muito trabalhoso, mas uma coisa que eu estou fazendo aqui é ligar uma placa de captura na minha câmera externa, que é a que eu estou usando agora, que a imagem do meu vídeo hoje está melhor do que da outra vez por conta disso, num software chamado OBS, que é um programa gratuito, e aí você pode fazer captura enquanto você tiver HD no espaço em HD, vai capturando. Se você fazer um arquivo móvel de 30 horas, você faz. O problema é levar o computador para a sala para fazer isso. Tem que puxar um cabo. Não, o cabo HDMI, acho que você pode fazer um cabo só de 20 metros HDMI, não é problema. Enfim, coisas a se pensar mais pra frente, mas vale a possibilidade. Porque se você levar o computador para a sala, vai pegar barulho da CPU. Vai sujar os ruídos. Bom, aqui a gente tem uma outra coisinha que... Eu não vou lembrar exatamente quais das coisinhas, mas eu lembro que vi umas que me chamaram a atenção. Aqui... Essa coisa não era para estar aqui. O que acontece? Ok, a gente percebe que tem uma marca sonora. Uma coisa assim. Mas não é um cachorro. Porque primeiro que você não tem cachorro aí dentro quando você faz essas gravações. Se tivesse um cachorro latindo aí seria absurdamente mais alto do que isso. E outra, a Lilo quando tá aqui, ela não late. Ela fica trancada no quarto comigo. Então eu fico só com a Lilo, sozinho aqui em casa. Tem duas portas que separam da sala e a Lilo fica trancada comigo no quarto exatamente para não vazar o áudio. Perfeito. Até porque também se fosse um vazamento de áudio do quarto, teria muito mais reverberação. Teria. E o que acontece aí é o contrário. Parece um latido, alguma coisa assim, ao longe, ou sussurrado. Agora, curioso, não tem reverberação nisso. De novo, parece que gravou aqui na minha sala com lã de rocha até dentro do cérebro. E é muito rápido. E fecha. Então, de novo, isso não era para estar aí. Então, se fosse uma montagem, a gente veria uma moldura do recorte da moldura. Com certeza. Estranho, né? Quer dizer, é uma vibração. Imagina de novo, aquela geleca do Caça-Fantasmas 2. Entendeu? Que o cara bota na torradeira e a torradeira fica pulando. Então é a mesma coisa. Você pega um negócio que é uma energia, joga na sala e fala, rebola, dança aí e faz barulho para mim. Então, essas vibrações seriam a resposta de uma coisa que está incomodada. Então, você vai perceber que vai piorando. Os sons eles vão piorando, depois tem uma pausa, depois eles pioram de novo e aí para. Não tem mais. Segue um padrão essas gravações. E eu troco de casa, você vê, já é a terceira casa que eu tô. Terceira não, quarta casa. E os padrões são iguais. Interessante isso. Aqui tem um negocinho.
Aqui tem um estalido muito agudo, como se fosse lá um clipe de plástico caindo no chão, sem quicar. Isso é interessante, que ele caindo só direto, tipo, só que é muito agudo. É estranho, porque se fosse a temperatura da sala, a sala provavelmente só vai aumentar a temperatura dela com a imersão da luz, do calor, a partir das 6 horas, 7 horas da manhã. Você está aí numa minutagem que nem chegou nesse horário. Então, como foi gravado umas 2h30, 3 horas da manhã, nem chegou nesse horário. Então, qualquer dilatação de calor não é por um calor externo, é por aumento de temperatura interna. E também não seria contração por causa do anoitecer, que você já começou de madrugada. Exatamente. Não teria mais barulhos. Sim. Alguns barulhos, assim, usando, sei lá, um anoitecer às 6h30 que fosse. Não teria barulho, acho que depois das 9 ou 10 da noite, né? Não, aqui durante a semana é quieto também, na hora de gravar. Por isso que eu gravo terça, quarta-feira, porque eu sei que os vizinhos não vão causar problema. Tá. Olha aqui esse salido. Tem mais alguma outra coisa aqui depois, peraí. Cadê? Não, nesse ponto não tem. Vamos mais pra frente, tem mais uma outra marquinha aqui. Cadê? Eu estava aqui. Eu tô dando zoom demais, né? O arquivo é muito longo, aí o computador fica meio bobão pra desenhar, aí eu me perco também. O computador e o dono do computador. Vamos ver, marca número 9. Opa, temos uma bolota aqui. E olha que interessante. Tá muito mais forte aqui no canal esquerdo do que no direito. O resto não, o resto do canal esquerdo e direito estão iguais. Para quem não sabe, o canal esquerdo se refere ao som que sai na caixa de som do lado esquerdo, que é essa linha aqui. E o canal direito é essa linha aqui do lado de baixo. Você percebe que a cor do ruído de fundo é igual, a cor do ruído de fundo forte e grave também é igual. Agora, olha aqui uma manifestação de novo mais forte aqui em cima do que embaixo. Tem uma diferença também grande, ou seja, a coisa está longe do microfone, perto do outro microfone, mas os dois microfones estão quase em cima uns dos outros. Então, olha que interessante a disposição da como todo foi colocado. Imagina o seguinte, você tem uma mesa retangular. O zoom, ele ficou de um lado meio que diagonal, como se fosse na quina da mesa, para pegar uma angulação, seja de 45 graus, 90 graus, ou seja, eu vou pegar da quina da sala, a sala toda. Então eu fico com o zoom assim, com os microfones assim, mas ele está pegando uma angulação. A energia foi colocada no meio da sala, muito perto do zoom, que seja meio metro do zoom, dentro de um princípio que seja um octágono. Porque o quadradinho lá que fica energia, na verdade, é um octágono mesmo. São 8 portinhas que ficam ali montadas. Então, se você tem, por exemplo, uma energia que está girando lá, ela pode vir a bater no primeiro microfone e depois respingar no segundo microfone. Você acha que... Mas não daria uma diferença dessa. Tá, então... Bom, pode dar, deixa eu repensar. É que assim, cara, eu vou medir energia com um contador Geiger ou com um voltímetro. Não tem como medir, porque não é uma energia... Então, para mim fica complicado. É como se fosse uma energia física, entendeu? Mas um outro tipo de manifestação, entendo. Sim. Então, se ela está parada, ela está emitindo um som como uma vibração, o primeiro microfone que bateria seria o microfone da direita do que o da esquerda. Porque como o microfone está na quina e ele está cruzado, seria o microfone da esquerda, seria o primeiro a captar, e depois o da direita. Considerando o microfone do zoom atravessado 45. Nossa, mas a velocidade do som é tão rápida, eles estão tão próximos um do outro que seria imperceptível. Concordo. Centésimos de milésimos de segundo para menos. Pois é. Agora, Invisível aqui. só se a gente tiver realmente algo gerando um pulso de energia, que esse pulso ele tem talvez intensidades diferentes, vibrações diferentes que sejam captadas de maneira diferente dentro desse microfone.
que interfiram na cápsula do microfone, né, que é praticamente um tímpano humano. É interessante isso. De novo, esse é né, só que esse é uma mistura que não dá para saber se é o barulho de alguma coisa batendo. Só um detalhe. Né, esse parece alguma coisa batendo mais grave, como... sei lá, alguém apoiando sei lá, um copo na mesa, alguma coisa assim. Se considerando que não tinha ninguém na sala humano, ou realmente como é? Você ia escutar, isso que ia ser legal, porque se alguém entrasse na sala como um ser humano, você ia escutar os passos, você ia escutar provavelmente essa vibração maior. E você não consegue, a linha toda é uma linha inteira de ruído com substâncias dentro da linha de ruído. Sim. E se tivesse uma cola, uma edição, apareceria aqui. O que é interessante, e também apareceria a respiração, porque você deu 30 dB a mais de volume. A respiração apareceria como umas manchas roxas aqui ao longo dessa mancha, dessa massa azul contínua. Principalmente depois do Covid. Nossa. Cara, que atenção essa história. E uma coisa interessante, né? Porque tem esse... E aí aqui, eu fiz uma seleção, um outro negócio faz... Mas esse provavelmente é um ônibus, um caminhão, um carro grande, alguma coisa assim, passando bem ao longe. Porque esse está ecoando bem distante. Então, a gente tem uma restrição de veículos para circular na cidade. Além da questão do rodízio que virou noturno, ou seja, das 8 ou 10 horas da noite, que vai até as 5 da manhã, caminhões também não estão permitidos passar aqui na região. Nem ônibus, esse horário, o ônibus já não está circulando mais. Uma picape que seja, um Jeep, alguma coisa assim. Você acha que é do freio? Você acha que é do freio? Não, porque é grave. Pode ser um freio motor. Sei lá, a pessoa reduziu a marcha, lembra um pouco isso. Aquele de ônibus, né? Então, lembra mais, a primeira coisa que me vem em mente é ônibus, mas se não tem a circulação, não. A não ser que seja, ou é um clandestino, ou é isso, uma van, de repente, alguma coisa assim. Mas você vê que os eventos acontecem próximos um do outro, mas a natureza do comportamento do som é muito diferente, mesmo sendo na mesma faixa de frequência, por isso que me chamou a atenção para comentar. Mas enfim, de novo, é alguma coisa batendo na mesa, sendo que não tem nada batendo na mesa, né? Não. Pelo que você fala, isso é curioso. Podia ter energia, sei lá, alguma energia batendo na mesa, alguma coisa desse tipo. Não sei lhe falar. Bom, aquele monte de interrogação que fica no ar.